eu quero orar com você nesta hora, pedir que Deus continue abençoando a sua vida e já convidar você a abrir o texto bíblico em Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 17. 15 a 17. Vamos ler o texto bíblico? Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de ler o texto bíblico, de crescermos no texto bíblico e de vivermos com o Senhor, ó Pai. Que na manhã desse domingo o Senhor nos edifique, nos fortaleça, nos anime e nos direcione a uma vida na total dependência daquele que é o único, o verdadeiro soberano. Ó Pai, obrigado pela pessoa de Jesus. Obrigado a Deus pela a obra, pela ideia, pelo projeto, pelo plano de redenção, ó Pai. E na manhã deste domingo nós nos encurvamos diante de Jesus e nos submetemos a tudo que Ele tem a nos pedir, a nos oferecer, ó Pai. Assim nós oramos e o fazemos no nome dEle, aquele que é soberano, aquele que é supremo, aquele que não tem fora dEle qualquer vida, qualquer existência e qualquer razão de ser. É no nome de Jesus, o nosso soberano, que nós oramos agradecidos e assim o fazemos dizendo amém e amém. Eu quero começar a mensagem de hoje com uma poesia. Eu quero ler uma poesia com você e eu quero levar você a pensar nesta poesia que diz assim. É uma canção, a nossa juventude louva a Deus com esta canção e eu quero lê-la para você. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender, quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. Mas o que eu quero que você preste atenção é o que a canção fala agora. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Vou ler de novo. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? E é por isso que a gente pode cantar. Canta minha alma, quão amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, que amor tão grande, que grande amor. Eu faço essa pergunta a você. O que é que tem neste mundo que você pode comparar com Jesus? Nada. Ele é incomparável. Ele é insubstituível. Ele é irresistível. Ele é grande, poderoso, majestoso. Tudo está debaixo da sua autoridade, do seu poder, do seu nome. Tudo está debaixo dos seus pés. Mas por que nós vivemos os nossos dias, agregando um monte de coisa em nossa vida e dando mais valor a este monte de coisa que agregamos à nossa vida, que não consegue chegar nem sequer aos pés de Jesus, mas o comparamos e o valorizamos mais do que a pessoa de Jesus. Será que de fato nós temos vivido os nossos dias e entendido que a vida é de fato sobre Jesus e não sobre nós? Até eu aprender isto, eu vou estar constantemente repetindo a mim esta verdade para que eu possa aprender isso e para que você também possa, junto comigo, aprender isso ou me ensinar, caso você já tenha aprendido, que a vida é sobre Jesus. Não é sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, sobre o que eu preciso, sobre o que eu tenho, sobre o que eu anseio. Ainda que esse Jesus seja maravilhoso e Ele adoça o nosso ego, Ele contempla as nossas vontades, Ele é maravilhoso a ponto de satisfazer os nossos anseios, de realizar os nossos sonhos. Mas a vida não é correr atrás do vento, a vida não é correr atrás de coisas que são efêmeras, que vai passar, que vai morrer, que vai enferrujar, que vai quebrar, que vai envelhecer. O que é que nós temos comparado a Jesus?
O que é que nós temos colocado no lugar de Jesus? O que é que nós temos colocado perto dele? E pode colocar tudo que você colocar perto de Jesus ficará sem qualquer sentido, sem qualquer valor, sem qualquer importância. Quando nós pensamos que a vida é sobre ele e não sobre nós, nós entendemos então esta soberania e colocamos-nos então numa disposição de submissão. O apóstolo Paulo diz em Timóteo que quanto mais ele se aproxima da cruz, quanto mais ele incorpora o evangelho, quanto mais ele anda de mãos dadas com Jesus, ele não se sente mais santo. Curioso isso. Quanto mais nós andamos próximos de Jesus, nós não nos sentimos mais santos, mas nós nos sentimos mais pecadores. E esta é a razão do Evangelho. Nos lembrar que de fato somos pecadores e que precisamos de um Deus santo. E quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais andamos com ele, quanto mais o vemos, quanto mais nós o amamos, entendemos a sua verdade, absorvemos os seus valores, abraçamos a sua causa, mais pecadores nos sentimos. Por isso o apóstolo Paulo diz, ele é o pior de todos. Ele é o mais pecador de todos. Ainda que ele reconheça o seu apostolado, ele se sente pecador, não santo. É como aquela mulher que entrando naquela residência, na refeição que Jesus estava fazendo com fariseus, saduceus, e ela então não consegue se conter diante da presença de Jesus e pega o vidro de perfume e quebra e lava os pés de Jesus e banha Jesus e enxuga Jesus com o seu cabelo, e Jesus então é repreendido e aquela mulher é repreendida, e Jesus vai dizer assim: tem muito a agradecer quem muito pecador se sente. Tem muito a dar quem muito pecador se sente. Quanto mais nos sentimos preparados para a vida, quanto mais nos sentimos preparados para o céu, menos gratidão temos a oferecer e menos dependência vivemos com Jesus. O que é que você tem comparado a Jesus? Coloque ao lado de Jesus os seus sonhos, e você vai ver o quão pequenos eles são, talvez, diante dos sonhos que Jesus tem a você. Coloque do lado de Jesus a sua carreira, e você vai ver o quanto efêmera, pequena e relevante ela é diante do poder de Jesus. E talvez ela se torne relevante quando Jesus estiver dirigindo a sua carreira. Coloque os anseios que você tem pelos seus filhos, que são legítimos, necessários, devemos orar por eles, sonhar com eles, levá-los a sonhar, levá-los a serem ambiciosos, mas coloque as suas ambições em relação aos seus filhos diante de Jesus, e você verá o quanto essas ambições elas são medíocres diante daquilo que talvez Jesus tenha de sonho para os seus filhos. O apóstolo Paulo, então, pega esse trecho das Escrituras Sagradas de Colossenses e vai nos lembrar que essa soberania era resultado, então, de duas verdades que estão lá no versículo 17. A primeira verdade, ele é antes de todas as coisas. Jesus é soberano porque ele sempre existiu. Ele é o grande eu sou. Quando no livro de João Jesus diz que ele é antes de Abraão, o povo ficou assustado, o povo ficou alarmado. Como assim? Você vem se colocar como antes de Abraão. E ali ele vai usar a expressão que Deus usa para Moisés, que no grego significa ego eimi, eu sou, eu sempre existi, eu sempre existirei, eu sou antes de todas as coisas, nada é antes de mim. Eu sou o começo, o alfa, eu sou o fim, o ômega, como a gente já ensinou e tem batido nessa tecla e ensinado. Não existe nada antes de Jesus e não existirá nada depois de Jesus. Ele é o começo e o fim. E quando ele chega no Evangelho de João e diz, então, eu sou antes de Abraão, ele está ensinando esse princípio não apenas da sua divindade, mas acima de tudo da sua supremacia, da sua soberania. E o texto bíblico, o apóstolo Paulo vai dizer, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de ser soberano e supremo, porque ele é antes de todas as coisas. Mas ele também vai dizer que essa soberania e supremacia é devido a ele também sustentar todas as coisas. Olha o que o texto bíblico diz, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Ele é não apenas o Criador, mas Ele é o mantenedor. Ele não apenas me criou, mas Ele tem mantido a minha vida. Ele não apenas me resgatou, mas Ele tem sustentado os meus dias. Por isso que quando nós comparamos os nossos dias, aflições, temores, preocupações diante de Jesus, ou colocamos ao lado dele, tudo isso deveria cair por terra. Porque a minha vida, ela subsiste neste Cristo, ela subsiste nesse Jesus, que conhece o seu coração, conhece as suas necessidades, conhece os seus medos, conhece o seu pavor, conhece as suas preocupações, conhece e sabe mais do que você o que de fato você precisa e aonde Ele está te levando. Nossas ansiedades, nossos temores, nossas unhas roídas, nossos sonos, nossas noites mal dormidas, é porque nos esquecemos que o alicerce da nossa vida é Jesus. E tudo subsiste porque Ele tem não apenas criado, mas Ele tem mantido todas as coisas. Todas as coisas subsistem nele. E quando o apóstolo Paulo então termina este parágrafo fazendo esta afirmação, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, nós podemos então entender por que ele começa esse parágrafo no versículo 15 da maneira como ele começou. E ele começa então dizendo que a supremacia de Jesus Cristo se revela na sua vida entre nós, ou se revelou na sua vida entre nós, porque Ele faz, ou Ele traz à existência aquilo que não podemos ver, ou Ele torna visível aquilo que não era visível, que é o Deus que o enviou. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é uma réplica do Deus. Ele não é, um espelho simplesmente de Deus. Ele não é, uma figura de Deus. Ele é o próprio Deus, a imagem de Deus invisível. Uma das grandes crises da fé, ou um dos grandes argumentos que talvez as pessoas possam carregar em si, dizer assim, é difícil crer em Deus porque eu não o vejo. E quando Jesus andou entre nós, Ele veio exatamente para desmistificar esta ideia. De fato, nós não poderíamos ver Deus. Agora o podemos por causa de Jesus. Por isso Jesus vai dizer, quem vê ao Pai, vê a mim. Ou quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ver Deus, que é Espírito, e Ele não tem forma corpórea, então você tem que olhar para Jesus. E quando Jesus andou pela Palestina na sua forma corpórea, Ele então estava ali sendo a imagem de Deus. Não simplesmente uma réplica, uma expressão da imagem dele, mas verdadeiramente Deus. Por isso, o apóstolo Paulo vai reforçar isso no versículo 3 do livro de Colossenses, capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2:3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Cristo Jesus que nós desvendamos o conhecimento e a sabedoria. É em Cristo Jesus que nós encontramos conhecimento e como aplicá-lo. É em Cristo Jesus que nós descobrimos Deus. É em Cristo Jesus que nós achamos Deus. Mas olha o versículo 9 para ressaltar esta ideia de que Jesus, Ele não é simplesmente uma réplica de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele não é simplesmente um espelho onde nós podemos então podemos ver em Jesus Deus refletido. Ele é o próprio Deus. Olha o versículo 9. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ali sim, Deus está esperando que eu seja um espelho, que eu possa refletir, que eu possa espelhar, que eu possa espalhar a imagem de Deus. Mas aqui, Ele é o Deus próprio. Ele é a imagem no sentido de não espelhar como eu me esforço em ser, como você se esforça em ser, mas Ele é o próprio Deus.
E quando nós, então, olhamos para a pessoa de Jesus, e aqueles que viveram na Palestina e cruzaram com Jesus e o viram corporeamente, estavam vendo o próprio Deus. E é interessante porque se a palavra de Deus diz que ele é a imagem do Deus invisível, e se dois textos nos ajudam a entender um pouquinho quem é Deus, nós podemos ver então Deus agindo na pessoa de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmo, o versículo 8 do Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. O Salmo 103, versículo 8 apresenta dois atributos divinos que são compartilhados com a humanidade. Ele fala então sobre um Deus compassivo e um Deus misericordioso. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então, aqui nós podemos ver os atributos divinos que são compartilhados com o homem. Eu posso ser compassivo, eu posso ser misericordioso, eu posso amar, porque agora eu aprendi com Jesus a ser compassivo, eu aprendi com Jesus a ser misericordioso, eu aprendi com Jesus a amar porque Ele me amou. E agora eu posso amar porque antes Ele me amou. Eu quero mostrar para vocês na prática como que Jesus foi a imagem do Deus invisível. Então, se o Salmo 108 diz que Deus é compassivo, eu vejo então Jesus sendo compassivo em 3 momentos da sua história. Jesus, em todo o seu ministério, ele chorou 3 vezes. E nessas 3 vezes que Jesus chorou, nós podemos ver então um Deus compassivo. Eu volto a dizer, se Colossenses diz, o apóstolo Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível, agora vamos ver Jesus chorando. Ao ver Jesus chorando, nós estamos vendo o próprio Deus. O próprio Deus chorando. Eu conheci Deus, eu conheço Deus. Aqueles que viveram na Palestina poderiam afirmar claramente isto. Eu não apenas andei com Jesus, mas eu vi Deus agindo e eu vi Deus evidenciando os seus atributos, o seu caráter. Ele foi compassivo. A primeira vez que Jesus chorou foi então quando ele recebe a notícia da morte do seu amigo querido Lázaro, e ele chega então ao túmulo de Lázaro, e ali então no capítulo 11 de João, o texto bíblico diz que Jesus chorou. Esse é um dos textos mais conhecidos que falam sobre o momento em que Jesus chorou. Mas olha, Jesus chora em outro momento, Jesus chora no Getsêmani. Jesus chora de maneira compassiva, pensando nos pecadores. Jesus chora de maneira compassiva, demonstrando o seu amor aos pecadores. E o texto que revela isso está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Gostaria que você lesse comigo esse texto. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, ele nos aponta para esta compassividade de Jesus chorando pelos pecadores. Olha o que o texto bíblico diz. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse texto, o autor aos Hebreus está se referindo a Jesus no momento do Getsêmani. Ali Jesus derrama sua lágrima de maneira compassiva por causa do pecador. Mas tem um terceiro momento em que Jesus chora. Jesus chora diante da preeminência da destruição de Jerusalém. Você pode confirmar comigo em Lucas capítulo 19, versículo 41. Jesus chora então diante da cidade de Jerusalém. Jesus está vendo o ano de 70 depois de Cristo. Jesus vai morrer no ano 33, 31, 30, 33 da sua era. Mas em 70 depois de Cristo, Jerusalém seria destruída. E 30 anos antes, 40 anos antes, compassivamente, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Quando ele se aproxima e vê aquela cidade, Jesus chora sobre ela. Assim como Jesus chora sobre os pecadores que moram no seu prédio, que mora no seu bairro, no seu condomínio, na sua rua.
que frequenta com você, né, a sua empresa, os seus pares, os seus gerentes, os seus liderados. Assim como Jesus chora quando você pisa fora da linha, quando você sai da curva, quando você sai do trilho. Esse compassivo Deus, que Jesus foi a imagem dele andando na Palestina. Mas eu quero que vocês ainda vejam uma outra expressão da imagem de Deus em Jesus. O texto de Salmo 103:8 fala a respeito disso, o amor, mas eu quero que vocês leiam comigo 1 João capítulo 3, versículo 18, quando esse texto também bem conhecido vai falar sobre esse caráter de Deus e sobre a essência de Deus, afirmando que Deus não é simplesmente aquele que contém muito amor por nós, mas na sua essência, Deus é amor. Então eu poderia dizer, o que é amor? Se alguém perguntar para você, o que é amor? Qual deve ser a sua resposta? Deus. Porque Deus é amor. Só Deus define amor. Só Deus ou só em Deus subsiste amor. Então, quando alguém perguntar para você, defina para mim amor, é a coisa mais fácil que tem definir amor. Amor? Deixa eu definir para você. Amor é Deus. Você quer saber o que é amor? Corra para os braços de Deus. Você quer ver Deus demonstrando o seu amor? Olhe para Jesus. E um dos exemplos bem claros que nós temos está lá em João capítulo 13, quando Jesus propositadamente, decididamente, ao pedir que os seus discípulos preparassem a ceia do Senhor, não deixou que fosse colocado um escravo à porta para limpar os pés dos discípulos. Porque ele vai demonstrar que Deus é amor. E ali, nessa experiência de João capítulo 13, essa experiência tão conhecida, né, que nós chamamos o lava-pés, Jesus está dizendo, Deus é amor? Então vejam o amor entrando em ação. Vejam o amor entrando em prática. Vejam o amor acontecendo. Quando eu penso nesses textos, eu quero lembrar você de que Jesus Cristo é a imagem de um Deus invisível. Deus é espírito, não tem forma corpórea. Mas como nós podemos ver Deus? Na época da Palestina, andando com Jesus. E nesse tempo, aprendendo dele, aprendendo com ele e andando com ele. Então Deus sim se fez homem e humilhou-se. E andou entre nós, e se tornou, enquanto esteve entre nós, por causa da sua forma humana, limitado, porque a nossa forma humana nos limita. Jesus, na forma de homem, não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ali vimos Deus agindo, Deus se manifestando. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. E por isso, porque ele é antes de todas as coisas, porque em todas as coisas nele subsiste, ele é o primogênito de toda a criação. É um engano nós olharmos para esse texto e acharmos que Paulo está dizendo que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado. Não! A ideia de primogênito sobre toda a criação é que ele tem a preferência sobre tudo que foi criado. Ele tem a primazia sobre tudo que foi criado. Ele tem a supremacia sobre tudo que foi criado. Se alguém, baseado nesse texto, dizer assim, mas Jesus Cristo ele foi criado, porque o texto bíblico diz que ele é o primogênito de toda a criação. Não, ele tem a primazia. Como o versículo 17 diz, não há uma contradição entre o versículo 15 e o versículo 17. Apesar de o versículo 17 dizer, porque o versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas, o versículo 15 pode dizer, ele tem a primazia sobre todas as coisas. Ele tem o direito de ser o primeiro sobre todas as coisas. Isso não significa que ele foi criado primeiro, isso é um grande engano. Então nós poderíamos trocar, como algumas versões já fazem, a ideia de primogênito por supremo. Ele tem a supremacia de toda a criação. Ele veio primeiro. É interessante porque esse também é um princípio que muitas vezes é usado na formação e na concepção da família.
Lá em Timóteo, a palavra de Deus diz que o homem deve ser o cabeça e o líder da mulher, porque ele foi criado primeiro. Não é interessante isso? Quando nós discutimos, essa ideia de submissão feminina, liderança masculina, um dos argumentos, ou o grande argumento que o apóstolo Paulo fala para nos ensinar que o líder, o homem, é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e o homem então deve liderar a mulher, e a mulher deve voluntariamente se submeter a uma liderança amorosa. A argumentação de Paulo é porque o homem foi criado primeiro. Então veja, quando o texto bíblico fala que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, não está falando a respeito de que ele foi criado primeiro, mas que ele tem a supremacia sobre toda a criação, porque ele sempre existiu. Ele é o primeiro sobre tudo. Ele é o primeiro sobre toda a criação, mas não porque ele foi criado primeiro. Por isso, primogênito não está relacionado a tempo, mas está relacionado à importância. Então, quando você ler, ele é o primogênito de toda a criação, tire a ideia de tempo e coloque a ideia de importância. Ele é o mais importante. Ele está acima de tudo e de todos. Essa semana, estudando isso, me veio uma canção antiga de Michael W. Smith que fala acima de tudo. E até coloquei no meu status para que inspirasse o seu coração. Acima de reis, acima de tronos, acima de tudo ele está. Ele é soberano, ele é supremo. E esta é a ideia que o texto bíblico está falando quando ele fala a respeito de primogênito. Então lembre-se, não está relacionado a tempo, está relacionado à importância. Não existe ninguém mais importante do que ele. Ele é o soberano. Alguém quer ser soberano nesse tempo, assumindo grandes corporações, assumindo a liderança de grandes países, grandes estados, e acham que com isso são o grande soberano. Mas não são nada. Soberano é Jesus Cristo. E nessa soberania também está atrelada a criação. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, ele é soberano, pois nele foram criadas todas as coisas. Você se lembra o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3? O Evangelho de João vai dizer assim, que nele foram criadas todas as coisas, e nada do que veio a existir viria se não fosse por ele. Nele todas as coisas foram criadas. E porque nele todas as coisas foram criadas, ele também tem esta primogenitura sobre a criação. Ele tem essa importância sobre a criação, ele tem essa supremacia sobre a criação. Mas o que de prático eu aprendo com isso? Um dos grandes desafios para mim nesta semana, quando eu li esse texto, foi assim, mas na segunda-feira, o que esse texto pode impactar o coração das minhas ovelhas? Quando a mensagem terminar, qual é o impacto que esta mensagem vai criar ao saber que todas as coisas foram criadas nele? E logo que veio na minha mente foram os milagres. Ao entender que todas as coisas foram criadas nele, em hipótese alguma diminui o poder do milagre, mas tenta explicar o milagre. Olha, só quem criou o trigo pode multiplicar o pão. Só quem criou a uva pode multiplicar o vinho. É interessante nós pensarmos nisso. Se todas as coisas foram criadas nele, então ele tem o poder e autoridade sobre todas as coisas. Por isso os discípulos, naquele texto que a gente usa tanto, da tempestade, ficam assustados quando Jesus acalma a tempestade e eles dizem, mas quem é este que até o mar os obedece ou o obedece? Porque só quem criou o mar pode mandar nele, pode mandar calá-lo, pode acalmá-lo. Só quem criou a matéria tem poder sobre a matéria. E quando eu penso na minha vida, por isso que nós devemos continuar crendo em milagres. Porque só quem criou o meu coração pode tocar nele e desobstruí-lo e curá-lo. Claro, tem a ciência. Você pode abrir o peito, colocar um stent, uma mamária, uma safena, e você pode então ter qualidade de vida.
Eu não estou menosprezando a ciência e o poder dela nesse tempo, mas eu quero mostrar para vocês a questão prática de que todas as coisas nele foram criadas. Porque Deus criou o meu pulmão, Ele tem o poder, só Ele tem o poder de tocar e restaurá-lo. Tirar toda e qualquer fibrose, toda e qualquer limitação, só Ele tem o poder para isso. Só Ele tem o poder de tocar no meu cérebro e fazer com que um tumor murche, desapareça das noites para o dia, porque foi Ele quem criou o meu cérebro. Só Ele tem o poder de tocar nas minhas pernas que estão bambas e já não responde mais e que tanto nos limita a andar, porque foi Ele quem criou essas pernas. E assim você pode pensar em tudo que está relacionado à vida. Ele é o dono da matéria. Ele criou todas as coisas do nada, é o único que tem esse poder e essa autoridade. Então só Ele pode transformar, restaurar, mudar a matéria. E por isso o milagre é uma realidade. Isso não diminui o poder do milagre, mas agora explica para mim muito do porquê do milagre. Porque só Ele pode fazer isso. Você está com medo? Você está preocupado? Todas as coisas nele foram criadas. Ele é a fonte de toda a criação. É dele que brota tudo que somos, tudo que temos, tudo que já vimos e o que ainda veremos. É dele que brota. Ele é esta fonte Você entendeu? Ele é essa fonte. É dele que brota tudo isso. Por isso, na manhã de hoje, olhe para a sua vida. Você tem usufruído desta fonte? Uma das cenas mais agradáveis de se ver é quando você vai num parque público que tem uma fonte e as crianças não conseguem resisti-las num dia de calor. E mesmo com roupa, mesmo com a placa lá escrita, né? Proibido pisar na água, elas vão, pulam a muretinha e deixam aquela fonte de água cair e refrescar e alegrar o seu dia num passeio num parque. Eu me lembro de uma cena desta quando eu tive o privilégio de estar em Dallas, naquela praça, né, que tem o feijão, aquele feijão bonito. E naquela praça tem uma fonte assim. E naquele dia estava muito quente. E as crianças então correndo para aquela fonte, deixando a água cair sobre a cabeça e se divertindo e se alegrando e participando da vida e deixando que a fonte cobrisse ela. Você tem permitido que a fonte lhe cubra? Você tem permitido isso? Que na manhã de hoje você possa entender que todas as coisas nele foram criadas. E por isso o milagre é mais real do que a gente possa imaginar. Mas o texto bíblico também nos diz que ele é o agente. O texto bíblico vai dizer que ele cria todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Quando o texto bíblico fala sobre tronos e autoridades, não está falando do mundo material, não está falando do lado de cada eternidade. Quando o texto bíblico fala a respeito de tronos e soberanias, está falando da eternidade, está falando do céu, está falando do mundo invisível. Veja, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E ele vai explicar o que são as invisíveis. E as invisíveis são tronos ou soberanias, tronos ou potestades. Ou seja, ele está falando então a respeito dos anjos que ele criou, ele está falando a respeito da esfera da eternidade, ele está falando a respeito do momento em que nós na eternidade viveremos, mas aí ele fala assim, todas as coisas foram criadas por ele. Ele não é apenas a fonte, é como se o Paulo estivesse dizendo assim, a ideia do mundo nasceu no coração de Jesus. Ele sonhou com este mundo.
Ele perdeu, vou usar a expressão humana, né, irmãos, para que a gente possa entender. Ele perdeu noites de sonos, vibrando com a possibilidade do mundo chegar. Ele, quem sabe, pegou um caderno e fez os primeiros rabiscos. E ali, então, no coração, ele sonhava, né? Abria aquele balão. E ele já via o mundo sendo criado, eu andando, você andando. Nós reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador. Ele sonhou o mundo. Depois, o mundo que ele sonhou passou para a mente dele. E ele começou a planejar. E ele então começou agora, de uma maneira mais organizada, a colocar as metas, os alvos. E aí então ele pegou uma planilha melhor, né? Pegou então um esquadro, um compasso, e ali começou a fazer a planta baixa de todas as coisas. Começou a pensar então como seria o mundo ideal. Para o mundo ideal teríamos que ter ar, teríamos que ter terra, teríamos que ter mar, teríamos que ter vegetação, teríamos que ter animais, teríamos que ter o homem. E ele já começou a sonhar com isso e agora ele começou a planejar. Do planejamento, ele passou então a viver, mesmo que ainda a coisa não tinha sido materializada. Ele passou a viver. Então, do sonho, o sonho se tornou um planejamento, o planejamento se tornou uma grande vontade. E sempre quando eu olho para esta realidade, sempre quando eu penso nisso, eu me recordo da experiência, né, que a família Disney vivenciou. Conta-se que a família Disney estava construindo o seu complexo na Europa, seus parques na Europa. E ali, então, a Madame Disney, a esposa do Walt Disney, foi visitar a obra. E um dos engenheiros, um dos responsáveis da obra, que era tão amigo da família e que já acompanhava a família em outros empreendimentos, disse para a senhora Disney: que pena que o seu Walter não está aqui para ver tudo isso. E aquela mulher foi muito sábia. Que lição de liderança, que lição de princípio de liderança. Aquela mulher disse assim: ei, engenheiro, você está enganado. Ele viu, por isso você está podendo construir. Deus viu você antes de colocar você no mundo. Ele sonhou com você. Ele planejou a sua chegada. Ele desejou que você viesse. Ele deseja ter um relacionamento com você. E depois do desejo, ele executou. Por isso o texto bíblico fala a respeito de que ele é o agente. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o agente. Ele sonhou com você. Ele planejou a sua vida. Se submeta a Ele, porque Ele é um soberano. Ele sabe o que é melhor para você. Antes de caminhar, antes de alcançar, antes de conquistar, sonde o coração daquele que sonhou com você, aquele que planejou a sua vida, aquele que desejou ver você de maneira corpórea e aquele que executou a sua chegada. Aproximou o seu papai da sua mamãe, fez com que, de alguma forma, eles estivessem em algum determinado momento apaixonados. E ali você foi gerado. Talvez a sua história não seja essa. Talvez a sua história, seja fruto de uma violência sexual. Ele sonhou com você. Ele planejou você de igual modo. Mas, pastor, eu cheguei como fruto da dor da minha mãe. Eu cheguei como fruto da violência sexual que a minha mãe sofreu. Mas ele desejou você. Ele planejou você. E ele também executou você. Ele não é responsável pelo abuso sexual que a mamãe sofreu. Mas ele é responsável por você estar aqui. Por isso, na manhã de hoje, eu queria que você sentisse seguro, entendendo que você está debaixo do soberano, o agente da criação,
Por isso ele continua sendo aquele que abre portas dos quais ninguém pode abrir. Ele continua sendo aquele que fecha portas que ninguém pode fechar. Ele continua sendo aquele que arruma, aplana os nossos caminhos. Ele continua sendo aquele que todos os dias pega uma página em branco e começa a escrever a história dos nossos dias e nos convidando a interpretá-la. Ele é o grande autor da nossa história e nós somos os atores deste contexto, deste texto, desta obra literária, desta obra cinematográfica que é a minha vida, escrita por este que é o agente da minha vida. Submeta-se à autoridade suprema de Jesus, submeta-se à soberania de Jesus, não abra mão disso, não queira viver na sua autossuficiência e independência. Você vai dar com os burros na água. Sofra menos. Entenda essa soberania. Mas o texto bíblico vai dizer então que ele é supremo, porque ele é a fonte, ele é o agente, mas também ele é o alvo da criação. Todas as coisas foram criadas por ele, mas acima de tudo, para ele. Por isso os céus vão continuar refletindo a glória de Deus. Por isso a natureza continuará nos aproximando de Deus. Por isso, todas as coisas que existem nos lembram da existência de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que ninguém pode dizer que não conheceu a Deus. Porque o mundo está aí, os céus está aí, o sol da manhã de hoje brilhando está aí, a lua que vai aparecer amanhã, hoje à noite, está aí. Porque os pássaros que cantam na sua rua, os ipês que estão espalhados pela cidade estão aí para nos lembrar que Deus existe. Porque todas as coisas foram criadas para Ele. Isso me lembra, isso me afirma que a minha vida deve ser em adoração a Ele. Quanto mais adorador eu for, quanto mais adorador eu estiver, mais satisfeito, completo, contente eu serei. O contentamento está intimamente ligado à adoração. Paulo vai dizer, todas as coisas foram criadas para Ele. Ele é o alvo. É a Ele quem devemos de fato adorar. Todo reconhecimento deve ser dado a Ele. Ele é o único digno de receber a mais importante honra. Todo louvor deve ser dado a Ele. Por isso que Ele é supremo. Porque tudo tem que convergir para Ele. Por isso que eu disse, a vida é de fato sobre Ele, não sobre mim. O Evangelho é sobre Ele, não sobre mim. E na manhã de hoje eu queria convidar você a convidar ao soberano, a guiar, a nortear, a abençoar a sua vida. Na manhã de hoje, eu quero convidar você a se voltar para esse Jesus. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Fonte, agente, alvo de toda a criação. Por isso eu quero recordar a você a poesia do início dessa mensagem. O que é que pode ser comparado a esse Jesus? Quem é que pode ser comparado a esse Jesus? Nada, nem ninguém. Por isso, quanto mais próximo de Jesus chegarmos, mais pecadores nos sentiremos. Talvez seremos sim mais santos, mas não nos sentiremos mais santos. Nos sentiremos mais pecadores. Por isso, Jesus continua sendo a única resposta para um coração corrompido como o meu. E por isso,
O grande exercício da humanidade é levar esse coração até os pés de Jesus. Eu convido você a fazer isso na manhã deste domingo. O soberano, ele estende as mãos em sua direção. O soberano, ele se coloca na mesma posição que você. Ainda que ele poderia olhar você de cima para baixo, ele se iguala a você e olha na direção dos seus olhos. O soberano faz isso para que você possa então ter nele a segurança que hoje talvez você não tenha. Volte-se para o soberano, volte-se para Jesus. Em consagração, volte-se para Jesus em arrependimento. Volte-se para Jesus para uma manutenção de relacionamento com Ele, para início de um relacionamento com Ele. Paulo, a escrever sobre a soberania e a supremacia de Jesus, ele o faz não apenas para defender uma teologia de falsos mestres que estavam corrompendo a igreja de Colosso, mas para nos lembrar, neste domingo, que sem Ele você só sobrevive, porque viver é só com Jesus. Por isso eu quero convidar você a viver e parar de sobreviver, correndo para o soberano.